Quando você está em situação difícil, para quem que você apela? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito do que está em Atos 25. Essa passagem aqui em Atos 25, ela mostra o desdobramento da situação de Paulo quando ele é levado aos governadores romanos, primeiro a Félix e depois Félix é substituído por Festo, para que então ele possa ser julgado. E tudo isso está cumprindo o propósito de Deus para que ele possa então pregar a palavra aos romanos, para que ele possa levar essa palavra aos oficiais. E aí lá no versículo 3 fala assim: contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Aqui no caso eram judeus que estavam em Jerusalém, tinham encontrado com Festo e queriam que então Paulo fosse levado para lá para poder matá-lo, como eles já tinham determinado anteriormente. Mas a gente percebe que mesmo quando a gente está numa situação difícil, pessoas que, embora a gente não esperasse grandes coisas dessa pessoa, enfim, ajuda, a proteção nesse sentido, elas podem ser usadas por Deus para nos proteger. E foi o caso do que aconteceu aqui com Paulo. E aí então Festo então protege involuntariamente Paulo nessa situação para que qualquer audiência que fosse realizada, necessária, seria realizada somente em Cesareia, para que Paulo não precisasse ir e não corresse esse risco. Mas aí lá no versículo 9 fala assim: então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então perceba que Festo, embora ele tenha sido usado, mas também ele ainda estava, de alguma maneira, querendo agradar os judeus, que eram seus eleitores, apoiadores, enfim. Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, que era o imperador romano, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César. Então aqui a gente percebe que Paulo, inteligentemente, ele sabendo que corria esse risco, que de repente Festo poderia ceder e acabar mandando ele para Jerusalém, ele então apela ao seu direito. Apela a quem estaria acima, quem era o superior, que era o imperador romano. E aí com isso então Festo não pode mais mandar Paulo para Jerusalém e de fato vai ter que mandar Paulo para Roma. E com isso cumprindo aí o propósito de Deus dele levar a palavra a mais outras pessoas até os altos escalões romanos. Mas o que eu quero refletir aqui com vocês é que, embora isso tenha acontecido com Paulo e ele tenha de alguma maneira ali apelado a um homem que estava numa posição superior, nós temos um rei, um sumo sacerdote, um intercessor que está acima de todos os homens, que é Jesus. E a ele que a gente deve apelar, a ele que a gente deve recorrer sempre que a gente estiver em situação difícil. Embora você possa utilizar sim os seus direitos, os seus atributos humanos para que você possa se proteger, como Paulo fez, mas quando a gente estiver em situação, recorra, entra no seu quarto, ora, dobra o seu joelho e recorra àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e que pode todas as coisas, o nome que está acima de todo nome e que ele pode te salvar em qualquer situação, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Que você fique com essa palavra hoje, que você tenha uma semana abençoada. Um grande abraço.